Meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês a solda numa chapa de aço inox de 5 milímetros de espessura, aço inox 304, fazendo a solda na posição de soldagem 2G com uma abertura de 5 milímetros. Para conseguir fazer uma solda dessa, sem que forme aquela borra, aquela camada de óxido por trás e prejudique a solda, eu vou utilizar esse dispositivo que eu fiz aqui, um difusor. Caso fosse uma solda mais longa, você coloca a chapa na posição horizontal quando possível e um ajudante vai acompanhando do outro lado de trás para não formar aquela camada de óxido e não queimar a solda aqui atrás. Aquela camada de óxido, aquelas borras, elas não têm nenhuma resistência à corrosão e a solda então é danificada, é uma solda reprovada. Então vou estar mostrando aqui como fazer, como utilizar esse dispositivo aqui, como ele ajuda na proteção da raiz aqui atrás. Ok? Vamos lá. Bom, a preparação dessas chapas é depois da seguinte forma. Espessura da chapa 5 milímetros ou 3,16 polegadas. A abertura da raiz também 5 milímetros ou 3,16 polegadas. E a face de raiz aqui aproximadamente é 1 milímetro, de 0 a 1 milímetro. Ok? O ângulo do bisel 30 graus, ângulo do chanfro 60 graus. Processo de solda GTAW, que é o processo TIG, e gás de purga na raiz. Ok? Bom, esse daqui é o dispositivo que eu vou utilizar, né? Eu fiz ele aqui em aço inox também. Coloquei um difusor lá dentro e aqui tem uma tela que vai direcionar o gás uniforme, para ele não sair todo irregular, e vai dar uma proteção excelente na solda. Também coloquei aqui um material especial, porque à medida que você vai soldando, isso vai esquentando e o ajudante que for segurar lá não suportaria ficar segurando aqui. Então isso aqui é para o calor não passar e o ajudante poder ir acompanhando o tempo todo. Mesmo assim ele vai pôr uma luva, mas vai evitar bastante o calor do inox queimar a mão dele. Ok? E aqui é a entrada do gás, que eu vou estar utilizando através do engate rápido. Ok? Aqui ao lado de trás da chapa, onde eu vou colocar o dispositivo de purga. E também para uma melhor proteção no cordão de solda, como o aço inox ele queima bem mais do que aço carbono, eu vou utilizar esse Gas Saver, esse difusor especial chamado Gas Saver. Vocês já viram em um outro vídeo meu aí que eu utilizei ele com um bocal transparente. Dessa vez eu vou utilizar um bocal de alúmina nele, que também vai ajudar bastante a soldagem aqui para que o cordão fique bem claro. Ok? Aqui. Observe que eu encosto o bocal na peça para facilitar o movimento durante a execução do cordão de solda. Veja aqui nesta vista como eu utilizo o bocal cerâmico encostado para ter uma referência durante todo o cordão de solda. Observe que eu mantenho a vareta o tempo todo em contato com a poça de fusão. Veja agora como
como fazer uma emenda em um cordão de solda. Primeiro, derreta bem o final do cordão de solda já feito, cerca de 10 milímetros para trás, e deixe a vareta de adição próximo. E só depois da poça de fusão derretida, coloque a vareta de adição. Olha como ficou a aparência do cordão de solda na chapa de 5 milímetros, né, de espessura, e a abertura da raiz de 5 milímetros. Veja que a aparência do cordão de solda ficou muito boa. Essa cor é a cor que nós devemos estar sempre conseguindo em aço inoxidável. Uma cor dourada, uma cor palha e também com umas tonalidades azuis. Essa é a cor ideal, ok? E agora vamos ver como ficou o lado de trás do passe de raiz, se ficou bom, ok? Aqui está o lado da frente e aqui o lado de trás. Olha como ficou perfeito o cordão de solda, ok? Olha só. Pessoal, para fazer o passe de acabamento, eu continuo utilizando o bocal Gas Saver, né? Que é um bocal de diâmetro grande, né? Corresponderia a um bocal número 18. Então ele tem 28 milímetros de diâmetro e tem uma proteção maior aqui no cordão de solda. Observe que o aspecto do cordão está bonito. Para manter o cordão uniforme, essa parte de trás aqui do bocal eu encosto aqui, ó, e uso como referência, ó, para fazer o passe e manter o mesmo padrão, ok? E uso como uma referência o encosto lá atrás do bocal, ó. E também a vareta, eu mantenho ela aqui em cima e o eletrodo como derretesse um pouco abaixo da vareta. Eu mantenho ela sempre em cima da poça de fusão, eu não encosto ela lá não. Eu levo ela aqui em cima e o eletrodo fica como se estivesse um pouquinho embaixo aqui, ó. E vou alimentando para não faltar material. E vou avançando. A vareta em cima, a poça de fusão está aqui em cima, eu vou trazendo ela para baixo. Eu não trago a vareta para baixo, a vareta fica em cima. Ok? Bom, vejam aqui como ficou a solda depois de pronta. Ela está com um acabamento, uma cor muito boa, que é a cor dourada, e o passe de raiz aqui com a cor palha. E veja aqui como ficou o outro lado da solda, o lado de trás da raiz. Olha como ficou perfeito a proteção. Não tem aquelas borras e a aparência do cordão de solda está clara, bem protegida da contaminação pelo ar atmosférico, ok?
Mais uma vez.